Brasil, começar um pouquinho para trás, né? Ele, desde a época do presidente Michel Temer e depois na época do Bolsonaro, o Brasil fez muitas reformas. Reforma trabalhista, da Previdência, autonomia do Banco Central e uma infinidade de reformas microeconômicas. Saneamento, cabotagem, lei de liberdade econômica, um ajuste na lei de falências, óleo e gás, uma infinidade. Isso fez com que o Brasil melhorasse bastante. Não é à toa que os economistas têm errado muito suas projeções, eles têm projetado muito menos crescimento do que de fato acontece. Esse ano provavelmente vão crescer mais do que 3%, com desemprego na mínima, o que é ótimo. Então o ambiente é um ambiente bastante razoável, eu diria até um ambiente bom. O problema é que as políticas que o governo tem feito são políticas que não estão levando na direção certa. Uma consequência disso é que os ativos brasileiros ficaram muito depreciados. Houve uma grande desvalorização cambial esse ano, quase 17%. A Bolsa Brasileira em dólar cai 22%. Então o Brasil ficou muito depreciado. Por quê? Porque quando você olha para frente, você tem dúvida do que vai acontecer. E quando você tem dúvida basicamente em três vertentes. A primeira é a fiscal. O Brasil continua gastando mais do que deveria. Isso, inclusive, tem atrapalhado o Banco Central. Então, se o governo tirasse o pé do acelerador dos gastos, o Banco Central poderia brincar muito mais suave. Não é o que está acontecendo e não é à toa que o Banco Central está subindo a taxa de juros. O segundo ponto é que nós temos ainda uma certa dúvida se o Banco Central de fato vai ser autônomo. Os sinais são predominantemente que sim, mas não é certo. A gente vai ter que ver o que vai acontecer. E se o guardião da nossa inflação não estiver firme, a gente vai ter problemas. Então, essa é uma segunda dúvida. E terceira, começou a acontecer uma certa insegurança maior no lado jurídico, né? Tributação que voltou atrás e coisas que têm vindo no próprio Supremo. Então, essas coisas todas têm dado uma perspectiva, eu diria, muito mais para o lado negativo. E não é por outra razão que os ativos sofreram tanto. Dito isso, eu acho que há um certo exagero. Eu não acho que o Brasil vai tão mal assim, não acho que seja uma tendência positiva, mas os ativos mais que incorporaram situações muito ruins para frente. Então, eu acho até que é possível que passe por uma certa reprecificação. A gente começa o ano um pouco mais difícil, o Banco Central ainda subindo juros, mas se vamos dizer, do lado fiscal for mais razoável, a gente pode ter um segundo semestre, o Banco Central já reduzindo a taxa de juros. Eu acho que a taxa de juros, o Banco Central vai subir até 12 e pouco, e depois eu acho que ela pode fechar o ano mais para perto de 10,5, talvez até um pouco menos. Eu sou um enorme entusiasta dessa indústria. A indústria é boa, saudável, é um bom investimento para os cotistas dessa indústria, para os investidores. Eu sou bastante entusiasta. Nós estamos num momento que é um momento mais difícil, né? Porque com o juro tão alto, reduz um pouco a venda de imóveis. Então, você vê vários fundos imobiliários que a cota está abaixo do valor patrimonial. Tem que olhar com calma. Mas eu acho que isso é uma oportunidade, porque a gente não vê toda hora bons fundos tão descontados quanto agora. O que nós temos feito, nós temos muito fundo de papel e um pouco de fundos de tijolo, e agora nós estamos ampliando essa parte de fundos de tijolo, justamente por achar que é uma grande oportunidade. A gente tem já ativos muito bons para colocar no fundo. É aquele momento em que os ativos têm que ser a prova de bala em termos de qualidade e em termos também de retorno, né?